Sob as nossas águas, existe um mundo que quase nunca foi visto pelo ser humano. Um lugar tão profundo, tão escuro e tão diferente. À medida que descemos cada vez mais no mar, a luz do sol vai desaparecendo aos poucos. E quanto mais fundo vamos, mais impossíveis parecem as criaturas que vivem lá. Elas já nem parecem ser da Terra. Existem animais que são quase invisíveis. Há corpos que parecem feitos de vidro. E existem criaturas que conseguem criar sua própria luz no meio da escuridão total. É impressionante pensar nisso, mas eles são reais. Para quem não sabe, já conseguimos enviar um rover para Marte. Também já conseguimos ver galáxias distantes usando telescópios potentes. Mas a maior parte do nosso oceano aqui mesmo na Terra a gente quase não conhece. Na verdade, dizem que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o que acontece a mais de 6.000 pés de profundidade no nosso próprio oceano. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Na superfície do mar, o ambiente é claro e cheio de vida. A luz do sol também atinge a água, por isso há um aumento no número de plânctons. E esses pequenos plânctons servem de alimento para os peixes, que por sua vez são comidos por animais maiores como tubarões e baleias. É ali que a vida normal do oceano acontece. Mas quando você desce mais de 200 metros, é aí que tudo começa a mudar. A luz vai desaparecendo aos poucos e você entra no que chamam de zona crepuscular. É uma parte imensa do mar que chega a quase 1 quilômetro de profundidade. Aqui, a luz do sol já é muito fraca. Já não é suficiente para as plantas ou plâncton sobreviverem. Não há mais cor verde, não há mais fotossíntese, não há mais fonte normal de energia. É silencioso e frio e quase nada se move. A única coisa que cai da superfície são pequenos pedaços de organismos mortos, fezes de plâncton e outras partículas orgânicas. Eles parecem flocos que flutuam lentamente para baixo. Os cientistas chamam isso de neve marinha. Para os humanos, isso pode não parecer nada, mas para as criaturas das profundezas, é isso que lhes dá vida. E como a comida também há vida, mas não é uma vida comum. Os animais da zona crepuscular estão entre as criaturas mais estranhas de todo o planeta. Muitos deles são transparentes, você quase pode ver o interior do corpo deles. É como se fossem feitos de vidro. Há uma lula aqui que parece quase um fantasma enquanto flutua na água escura. Também tem um polvo que é quase invisível. E tudo o que você consegue ver são seus olhos. Até agora, os cientistas ainda não têm certeza de por que muitos animais das profundezas do mar são transparentes. É possível que essa seja a maneira deles se esconderem na pouca luz que resta no fundo do mar. Mas há outra teoria. Como é muito difícil encontrar energia nesse lugar, talvez seja mais prático para eles perderem a cor do que gastar energia para produzir pigmentos no corpo. Mas nem todos querem se esconder. Existem outras criaturas nas profundezas que escolheram o oposto. Em vez de ficarem invisíveis, elas produzem sua própria luz. Na escuridão extrema do fundo do mar, existem criaturas que emitem um brilho azul, verde ou branco usando reações químicas dentro de seus corpos. Isso é chamado de bioluminescência. E quando você vê isso debaixo d'água, parece que está em outro planeta. Existem pequenas luzes piscando na escuridão. Existem corpos que parecem lanternas vivas. E há criaturas que brilham enquanto nadam lentamente, no vazio. No lugar onde não há sol, eles mesmos produzem sua própria luz. Mesmo assim, nas profundezas do mar, a luz não é apenas uma simples iluminação. Ela é uma arma para sobreviver. Existem criaturas que usam isso para caçar alimento. Outras usam para encontrar um parceiro. E outros usam a luz para desaparecer da visão dos predadores. Uma das técnicas mais extraordinárias do mar profundo é chamada de contra-iluminação. Quando há um predador embaixo, ele pode facilmente ver a sombra escura do animal contra a leve luz que vem da superfície do mar. Por isso, para não serem notados, algumas criaturas produzem sua própria luz na parte de baixo do corpo. Assim como a lula vagalume, ela tem órgãos especiais que produzem um brilho. E o mais surpreendente é que ela consegue ajustar o brilho da sua luz para combinar exatamente com a luz que vem de cima. Como resultado, a sombra do seu corpo desaparece. É como se ela simplesmente desaparecesse na água.
É como uma camuflagem, mas usando a própria luz. Debaixo d'água, às vezes você precisa criar luz para ficar invisível. Mas existem outras criaturas que têm formas ainda mais estranhas de se esconder. Uma delas é a água-viva Bloody Bellicon. Essa criatura tem um brilho vermelho profundo e, em uma situação normal, isso deveria ser bem visível. Mas nas profundezas do oceano, quase nenhuma luz vermelha consegue penetrar. Por isso, em vez de parecer vermelha, ela fica completamente preta aos olhos de outros animais. E existe um motivo ainda mais assustador para isso ser importante. Quando ela come presas brilhantes que possuem bioluminescência, seu corpo escuro bloqueia a luz que vem do seu estômago. Por causa disso, os predadores não percebem imediatamente que ela tem comida dentro dela. Em um mundo quase totalmente escuro, a batalha mais importante é sobre uma coisa: quem será visto e quem não será. Mas não é só luzes estranhas e camuflagem que existem na zona crepuscular. Aqui também acontece um dos maiores eventos ocultos de toda a Terra. Todas as noites, bilhões de criaturas sobem juntas das profundezas. Peixes-lanterna, lulas, criaturas gelatinosas e muitos outros animais das profundezas do mar. Sob a escuridão da noite, eles sobem para as partes mais rasas do mar para se alimentar de plâncton. Quando chega a manhã, todos eles descem novamente de volta para a escuridão. É como um exército gigante que se move junto todos os dias. Os cientistas chamam isso de migração vertical DL, e de acordo com os pesquisadores, dizem que é a maior migração sincronizada de todo o planeta. Mas é ainda maior do que todos os rebanhos de animais na Terra, todas as aves no céu e todos os enxames de insetos juntos. Mas o surpreendente é que, por ser tão profundo, isso não foi descoberto imediatamente pelo ser humano. Na verdade, só foi notado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os operadores navais usavam sonar, eles viram uma camada estranha debaixo d'água. Parecia que havia um falso leito marinho que subia toda noite e afundava novamente toda manhã. No começo, eles pensaram que aquilo fazia parte do fundo do oceano, mas eles estavam errados. Não era o fundo do mar que se movia, era algo vivo, um mundo invisível gigantesco que se move junto na escuridão. Na zona do crepúsculo, as regras normais da vida começam a deixar de valer. Aqui, ser transparente funciona como uma armadura. A luz é usada para se esconder. E bilhões de criaturas se movem em um ritmo mais antigo do que toda a história da humanidade. Este é o limite do mar profundo. O primeiro passo em direção a um mundo que, até hoje, a ciência ainda não compreende totalmente. E quando você ultrapassa 1 quilômetro de profundidade, toda a luz do sol desaparece completamente. Você está entrando na zona da meia-noite. Um lugar que chega a até 4.000 metros de profundidade. Aqui não existe manhã, não existe pôr do sol, não existe luz do sol, só existe noite, uma noite eterna. A temperatura da água é quase congelante e a pressão é centenas de vezes maior do que a que sentimos na superfície. Para nós humanos, parece impossível que algo viva nesse lugar, mas nas profundezas do mar, é aí que começa o verdadeiro pesadelo do oceano. Apesar disso, mas mesmo sendo um lugar tão hostil, foi aqui que a evolução se tornou mais criativa. Na zona da meia-noite, é como se a natureza criasse criaturas que você nunca imaginaria serem possíveis. Uma das criaturas mais estranhas daqui é o peixe-dragão. A maioria das criaturas do fundo do mar consegue produzir bioluminescência azul ou verde, mas o peixe-dragão consegue produzir luz vermelha, e é por isso que ele é um dos predadores mais perigosos das profundezas. No fundo do mar, quase ninguém consegue ver a luz vermelha. Para a maioria das criaturas lá, a cor vermelha é invisível. Então, quando o peixe-dragão usa seu brilho vermelho, é como se ele tivesse uma lanterna secreta que ninguém mais consegue ver. Ele ilumina sua presa enquanto permanece despercebido. Mas o mais assustador são seus olhos. Os olhos do peixe-dragão são especiais porque conseguem ver a luz vermelha que outras criaturas não conseguem enxergar. Parece que ele tem um comprimento de ondas secreto só dele. Em um mundo de escuridão permanente, a natureza criou um predador com sua própria visão secreta. Mas não é só o peixe-dragão que é mestre em se esconder nas profundezas. Existem alguns peixes que também têm o que chamam de pele ultranegra, e isso não é um preto comum. A pele deles é tão eficiente em absorver luz que quase nada é refletido de volta. Menos de 0,5% da luz retorna dali, no corpo,
Por isso, mesmo que sejam atingidos diretamente por um holofote vindo do submarino, eles quase desaparecem da vista. É como se fossem literalmente sombras vivas no fundo do mar. E claro, também está lá uma das criaturas mais famosas e diferentes do fundo do mar, o peixe pescador. É um predador que parece ter saído de um filme de terror. A fêmea do peixe pescador tem uma isca brilhante pendurada na frente da boca. Parece uma pequena luz no meio da escuridão. Quando uma presa curiosa se aproxima, basta uma mordida e acabou. Mas a parte mais estranha da vida do peixe pescador não é a caça, e sim a reprodução. O peixe pescador macho é muito menor do que a fêmea. Ele também é fraco e quase não consegue sobreviver sozinho. Ele tem apenas uma missão em toda a sua vida: encontrar uma fêmea. E devido à imensidão e escuridão do oceano, isso é quase impossível de acontecer. Mas quando ele encontra, ele se prende ao corpo da fêmea usando suas mandíbulas especiais. E é aí que começa um dos processos mais assustadores do reino animal. Aos poucos, os corpos dos dois vão se unindo. Eles se fundem. Com o tempo, o macho vai perdendo seus próprios órgãos, até que ele se torna apenas uma pequena parte do corpo da fêmea, ficando preso a ela para sempre e vivendo do sangue dela. Ele se torna praticamente uma fonte permanente de esperma. Essa é uma das adaptações mais extremas que a ciência já descobriu em todo o reino animal. Mas nem todos os seres da zona da meia-noite são caçadores. Alguns apenas esperam. São os necrófagos. Eles dependem de qualquer alimento que caia da superfície do mar. E às vezes, uma única carcaça de baleia morta é suficiente para sustentar toda uma comunidade nas profundezas. Quando a carcaça de uma baleia afunda até o mar profundo, ela se torna como um oásis no meio da escuridão. Dezenas de criaturas se reúnem ali para se alimentar, e às vezes isso dura décadas antes que tudo seja consumido. Mas mesmo com submarinos modernos e tecnologia avançada hoje em dia, ainda sabemos muito pouco sobre a zona da meia-noite. De acordo com os cientistas, para cada espécie que eles documentam, pode haver dezenas de outras que ainda não foram descobertas. E em quase toda expedição para as profundezas, uma nova criatura é vista pela ciência pela primeira vez. Existem olhos que brilham no escuro, dentes como agulhas e corpos tão frágeis que literalmente se desfazem quando são trazidos à superfície. É como se houvesse um mundo próprio debaixo do oceano que até hoje a gente quase não entende. Agora olha bem para isso. Esta é a zona da meia-noite, um mundo onde a luz pode ser uma arma, onde ser invisível é a chave para sobreviver e onde até a reprodução dos animais parece não seguir mais as regras normais da natureza. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo. Ao chegar a mais de 4 quilômetros de profundidade, deixamos o oceano aberto para trás e, pela primeira vez, alcançamos o fundo do abismo. Esta é a planície abissal, um dos maiores habitats de toda a Terra. Na verdade, mais da metade da superfície do nosso planeta é coberta por este lugar. Mas mesmo sendo tão vasta, também é uma das partes menos compreendidas do planeta. E quando você vê esse lugar, entende o porquê. Não há recifes de coral, não há plantas marinhas, não há peixes coloridos, não há montanhas ou paisagens exóticas. O que existe aqui é apenas um deserto interminável de lama. Milhares de quilômetros de fundo do mar plano e escuro em todas as direções. Silencioso, frio e quase sem movimento. A temperatura aqui também não passa de 4 graus Celsius, quase não há comida, quase não há energia. E para sobreviver nesse lugar, as criaturas precisam ter adaptações muito incomuns. Uma das adaptações mais estranhas é o tamanho. Muitas criaturas no abismo são muito maiores do que seus parentes em águas rasas. Por exemplo, o isópode gigante. É como uma versão gigante de um piolho comum ou de um tatuzinho de jardim. Mas nas profundezas do mar, ele pode crescer quase do tamanho de um filhote de cachorro. Também existem anfípodes que normalmente são bem pequenos, mas no abismo eles podem crescer mais do que o tamanho de uma mão humana. E os cientistas também acreditam que é aqui que vive a lula colossal, um dos maiores invertebrados que existem na Terra. A ciência chama esse fenômeno de gigantismo das profundezas, mas até agora os pesquisadores ainda não têm certeza do porquê isso acontece. Há uma teoria de que eles economizam mais energia quando têm corpos maiores. Outros acreditam que isso serve como proteção contra os poucos predadores das profundezas. Mas, na verdade, ainda não sabemos ao certo.
E às vezes, algo cai da superfície do mar e se torna um grande evento no abismo, uma baleia morta. Quando o corpo da baleia afunda até o planície abissal, é como se fosse um prêmio para as criaturas do fundo. Em poucas horas, os necrófagos começam a chegar. Tubarões, peixes-bruxa e uma multidão de anfípodes. Mas, com o passar do tempo, criaturas ainda mais estranhas aparecem. Existem vermes que literalmente comem ossos. Eles são chamados de vermes ocedax. Eles se alimentam dos óleos e nutrientes presos dentro do esqueleto da baleia, e por causa de uma única carcaça, todo um ecossistema se forma no fundo do mar. Diversas espécies vivem ali, e às vezes pode levar décadas até que a carcaça seja completamente consumida. Mas nem todos os seres do abismo dependem de grandes fontes de alimento. Alguns sobrevivem apenas com pequenas partículas que flutuam na água, como a lula vampiro. Só pelo nome já parece um monstro, mas o surpreendente é que ela não é realmente uma caçadora. Em vez de caçar, ela apenas coleta a neve marinha usando seus longos e pegajosos filamentos. É como se ela apenas esperasse pequenos pedaços de comida caírem lentamente de cima. E mesmo com pouquíssimo oxigênio nas profundezas, ela ainda consegue sobreviver. Porque ela tem um pigmento especial no sangue que consegue reter oxigênio melhor do que quase todos os cefalópodes conhecidos na Terra. Neste lugar de lama e silêncio, a vida é extremamente lenta. Os animais crescem devagar, se reproduzem raramente e muitos deles vivem por muito tempo. Um dos exemplos mais impressionantes disso é o tubarão da Groenlândia. Segundo os cientistas, ele pode viver mais de 400 anos. Essa é a maior expectativa de vida já descoberta em qualquer animal vertebrado. É como se estivesse nas profundezas do abismo. Até mesmo o tempo parece passar mais devagar lá. Mas mesmo que esse lugar pareça sem vida, na verdade ele não está vazio. Em cada pequeno grão de lama no fundo do mar, existem inúmeros micróbios invisíveis a olho nu. Eles trabalham silenciosamente, reciclam os nutrientes e mantêm a teia alimentar oculta do abismo. E até hoje, a ciência está apenas começando a entender como esse sistema realmente funciona. As planícies abissais nos lembram de quão grande é realmente a Terra, mas elas cobrem uma área ainda maior do que todas as florestas, pradarias e desertos da Terra juntos. Mas mesmo sendo tão vastas, quase não foram vistas pelos humanos, quase não foram exploradas, e até hoje ainda há muitas partes dessas profundezas que permanecem sem explicação. Além das planícies abissais, há um mundo ainda mais profundo, quase como se já não fizesse parte da Terra. Aqui começam as fossas oceânicas. Fendas profundas no fundo do oceano, formadas pelo movimento das placas tectônicas, parecem feridas na pele da Terra. Nesses lugares, uma parte da crosta do planeta desliza lentamente para baixo de outra. E enquanto puxa o fundo do mar, o oceano fica ainda mais profundo, até um ponto que a mente humana mal consegue imaginar. Esta é a Zona Hadal, nomeada em homenagem a Hades, o submundo da mitologia antiga. Ela começa em torno de 6.000 metros para baixo, até o lugar mais profundo conhecido na Terra, quase 11.000 metros abaixo do mar. E para entender o quão profundo isso é, imagine se você jogasse o Monte Everest na Fossa das Marianas. Mesmo o topo da montanha mais alta da Terra ainda ficaria mais de 1 milha abaixo da superfície, da água. É essa a profundidade deste lugar, e é quase impossível entender as condições lá. A temperatura está quase no ponto de congelamento, e a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a que experimentamos na superfície. Para o corpo humano, a morte seria instantânea lá, mas mesmo assim ainda existem criaturas que vivem lá. E não apenas vivem, elas prosperam. Uma das criaturas mais incríveis da Zona Hadal é o peixe-caracol, o vertebrado mais profundo já descoberto pela ciência. Quando você os vê, não imagina que conseguiriam viver em um lugar assim. A pele deles é fina, o corpo é quase transparente e parecem feitos de gelatina. Eles parecem extremamente frágeis, mas eles mesmos são os reis das partes mais profundas do oceano. O segredo deles está em seus próprios corpos. Eles não têm ossos duros como a maioria dos peixes, e eles têm moléculas especiais que ajudam a evitar que as proteínas dentro de suas células sejam esmagadas, mesmo sob uma pressão extrema.
É como se a evolução tivesse mudado a própria química do corpo deles para sobreviver no inferno do oceano. E não são só os peixes caracol que vivem aqui. Também há anfípodes. São pequenos crustáceos semelhantes a camarões, espalhados em grande quantidade no fundo da fossa. Mas os cientistas descobriram algo ainda mais assustador do que as próprias criaturas. Dentro do corpo de alguns deles, os pesquisadores encontraram fibras plásticas. Sim, mesmo nas partes mais profundas e remotas da Terra, o lixo humano ainda conseguiu chegar lá. Um lembrete triste de que até os lugares que achávamos totalmente isolados também já foram afetados pela humanidade. Mas a vida ao redor das fontes hidrotermais fica ainda mais peculiar. São fissuras no fundo do mar onde água extremamente quente e substâncias químicas saem do interior da Terra. E aqui, as regras da vida realmente mudam. Os micro-organismos ao redor dessas fontes não dependem da luz do sol. Eles também não sobrevivem com neve marinha, mas se alimentam de substâncias químicas do interior do planeta. Sulfeto de hidrogênio, metano e outros metais dissolvidos na água extremamente quente. E por causa desses pequenos micróbios, todo um ecossistema de vermes, mariscos e caranguejos vive ao redor das fontes termais. É como um tipo diferente de cadeia alimentar. Não depende da luz do sol, mas sim da própria química da Terra. E por causa disso, agora os cientistas estão pensando em uma questão ainda maior. Se a vida consegue sobreviver em ambientes extremos como este aqui na Terra, é possível que também exista vida em outros planetas ou luas. Por exemplo, Europa e Encélado. São luas congeladas que acredita-se terem oceanos sob sua espessa camada de gelo. E assim como nas profundezas do mar aqui na Terra, não é a luz do sol que aquece esses oceanos, e sim o calor vindo do interior do próprio planeta ou lua. Por isso, para os cientistas, estudar a zona radal é como dar uma espiada na possibilidade de oceanos alienígenas no espaço sideral. Mas mesmo sendo um lugar extremamente importante, ainda sabemos quase nada sobre ele. Na verdade, dizem que mais pessoas já pisaram na Lua do que pessoas que já foram até a Fossa das Marianas. E em quase toda expedição para cá, uma nova criatura é vista pela primeira vez pela ciência. Existem pepinos do mar translúcidos que flutuam como paraquedas. Existem criaturas gelatinosas que quase não têm uma forma corporal definida. E existem micróbios que, até agora, os cientistas ainda não conseguem entender como funciona o metabolismo deles. Durante muitos séculos, as pessoas achavam que as fossas eram desprovidas de vida, apenas túmulos silenciosos no fundo do mar. Mas à medida que exploramos mais profundamente, mas provamos que estávamos errados. O que descobrimos nas profundezas do oceano não foi silêncio, não foi vazio, mas sim resiliência. Porque no fundo do mundo extremamente escuro do mar profundo, a vida encontrou uma maneira de mudar, se adaptar e sobreviver mesmo nas condições mais impossíveis que podemos imaginar. Quanto mais estudamos as profundezas, mais entendemos o quanto ainda há coisas que não sabemos. Até agora, mais de 80% dos oceanos da Terra ainda não foram explorados. Isso significa que uma parte muito maior do nosso planeta ainda não foi vista pelo ser humano do que os lugares que já visitamos. E quase toda expedição para as profundezas do mar traz uma nova surpresa. Cada mergulho de submarinos e ROVs revela criaturas que parecem nem dever existir. Existem peixes transparentes, vermes que brilham e criaturas gelatinosas que parecem desafiar todas as regras da biologia. No fundo do mar, descobertas não são raras. Isso já é quase normal. E mesmo entre as criaturas que já conhecemos, ainda existem muitos mistérios. Por que alguns animais das profundezas marinhas são tão grandes? Por que isópodes gigantes chegam ao tamanho de um cachorro? Por que há uma lula colossal que parece um monstro lendário? E por que existem anfípodes que são mais longos que a mão de um ser humano? Até hoje ainda não há uma resposta certa. E por que algumas criaturas são quase invisíveis? Por que existem corpos que parecem de vidro? E por que há peles ultra pretas que quase absorvem toda a luz? Mas entre todos os mistérios das profundezas do mar, talvez o mais impressionante seja a bioluminescência. Quase 3/4 das criaturas das profundezas conseguem produzir sua própria luz, mas nem todos usam isso pelo mesmo motivo. Alguns usam para caçar, outros usam para se esconder, e há quem use para encontrar um parceiro. E para outros, é simplesmente uma forma de sobreviver. O mais surpreendente é que isso ainda não é totalmente compreendido.
Os cientistas ainda tentam entender como essas criaturas desenvolveram sistemas químicos tão incrivelmente complexos dentro de seus corpos. E ainda mais misterioso, algumas espécies conseguem produzir uma cor de luz que nenhum outro animal consegue enxergar. É como se eles tivessem sua própria linguagem secreta de luz debaixo d'água. E quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. Por enquanto, muitos desses mistérios ainda não têm explicação, mas talvez seja exatamente por isso que o fundo do mar é tão importante. Isso nos lembra que, por mais avançada que a ciência esteja, a Terra ainda guarda segredos. Segredos que ainda não entendemos completamente. Segredos que precisam ser protegidos e outros que ainda valem ser descobertos.